Graças a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler o que está escrito no Salmo 37, já tudo pronto. Eu quero ler só esse pedacinho aí do Salmo. Aí. Como é que está escrito aí? Diga bem alto. Descansa no Senhor e espera nele. Olha para a pessoa que está do lado de você e diga assim: descansa no Senhor e espera nele. Amém? Isso é um salmo, o Salmo 37. Aí o versículo eu li só um pedaço do versículo, que é o que interessa para a gente poder conversar com vocês. Amém? Podemos assentar. Eu quero nesta noite conversar com vocês. Quero falar algumas coisinhas que eu acho interessante. Eu estava lendo, existe 7 tipos de cansaço. Olha só. Existe o cansaço físico, existe o cansaço mental, existe o cansaço espiritual, o cansaço emocional também, tem o cansaço sensorial. Olha só, não sabia que tinha esse tipo de cansaço. E tem um cansaço criativo. Claro que eu não vou falar de todos os cansaços para vocês, que são muitos, a gente passaria horas aqui. Mas eu quero falar muito especificamente sobre essa necessidade de descanso, sobre um determinado cansaço, que é o cansaço da alma. E quando você fala em alma, você fala emocional, emoção, porque a alma da gente é exatamente o centro das nossas emoções. É a alma. O que é a alma, pastor? A alma, segundo o que está escrito no grego, a palavra alma significa no grego psique, mas no hebraico eles chamam de nefesh. E deixa claro uma coisa, que a alma não é a mesma coisa que o espírito, porque o espírito no grego tem outro nome, que eu já expliquei ao pessoal da manhã. No grego, o espírito é pneuma. É como é chamado o espírito no grego. É aquilo que eu já falei para vocês. Por que pneuma? Eu falei. Deixa eu explicar de novo. Porque foi soprado na gente o espírito. Amém? Por isso que tudo aquilo que recebe ar tem alguma palavra que deriva de pneuma. Por exemplo, o pneu do carro. Por que o nome é pneu? Porque a gente injeta ar nele. Vocês estão entendendo? Quando alguém tem algum problema no pulmão, alguma doença do pulmão, a gente vai falar dessa doença do pulmão, a gente diz que a pessoa está com o quê? Com pneumonia. Por quê? Porque o pulmão é exatamente onde entra o ar também. E tudo que se coloca ar vem da palavra do grego, que deriva dessa palavra pneu, que é o significado da palavra espírito em grego, que é pneuma. Isso quer dizer o quê? Que é alguma coisa que Deus soprou para poder existir dentro de você. Logo a gente percebe que o espírito não é a mesma coisa que a alma da gente. A alma é o centro das emoções, mas o espírito é alguma coisa que te dá essa capacidade de ser quem você é, com as personalidades e as características que você tem, e essa capacidade de escolha e de construir e de fazer que você tem, que faz de você a imagem e a semelhança de Deus, porque Deus soprou isso em você. Veja bem um cachorro. Um cachorro é capaz de entrar no fogão e preparar uma comida para ele comer, ou então construir um carro. Um cachorro faz isso? Não faz. Porque ele não tem essa capacidade da semelhança de Deus, que é o espírito. Mas, no entanto, o cachorro tem alma. Por que o cachorro tem alma? Porque ele tem emoção. Se você ficar muito tempo sem ver o seu cachorro, o dia que você chega em casa, que ele vê você, o que é que ele faz? Ele vai correndo atrás de você na maior alegria, começa a balançar o rabo, e nessas atitudes que ele toma, você sabe que ele está alegre. Porque ele tem a emoção, e a alma é, sem dúvida alguma, o centro das nossas emoções. A diferença para o cachorro é que ele tem alma, mas ele não tem espírito. Quem tem espírito somos nós. Mas pela Bíblia, pela palavra de Deus, ele tem a alma, que é o centro das emoções dele. E eu quero falar aqui exatamente sobre isso, porque foi
escrito isso com a finalidade de poder nos orientar. Isso aí foi escrito há quase 3.000 anos. Deus, tendo conhecimento de como lidar com o homem e como cuidar da gente, Ele deixou algumas palavras que servem somente para nos orientar nos momentos em que nós estamos desorientados. Porque chega um momento que os seres humanos se desorientam. Eles não sabem o que fazer com determinadas situações da sua própria vida e eles perdem a capacidade de gerenciamento, de gerenciar a sua própria vida, de gerenciar as suas próprias questões, e ele vive assim. Quando a sua alma está totalmente perturbada ou conturbada, ele perde o senso ou tino de direção. E Deus tenta trabalhar isso da gente para poder nos equilibrar, para fazer com que você seja uma pessoa preparado para a vida, preparado para as lutas, preparado para o contraditório, preparado para a afronta, preparado para as situações que vêm e que simplesmente se levantam contra você. Deus precisa que você esteja preparado, porque senão você não vive. A sua vida vai desmoronar, você vai perder a capacidade de se conduzir e, se conduzindo, poder realmente construir aquilo que você pretende construir para você mesmo, ou aquilo que faz parte do seu próprio sonho. Você se atrapalha quando você perde o equilíbrio da sua própria alma. E é isso que eu quero falar para você nesta noite. Esse salmo é um salmo que foi feito pelo rei Davi, e ele fala uma série de coisas interessantes. E chega um momento que ele vem e diz: descansa no Senhor e espera nele. Ele fala assim. O que ele quer dizer com isso? São muitas as vezes em que você vai ser confrontado por situações que você vai medir, e ao fazer uma avaliação, uma leitura da coisa, você vai chegar à conclusão que tal situação é maior e mais forte que você. Você não pode tudo. Por mais que você seja uma pessoa capacitada, inteligente, mas tem coisas na vida de qualquer um de nós que fogem do controle, principalmente nas questões emocionais. Tem momento que você não consegue nem mesmo administrar um relacionamento, uma convivência. Tem momento que você perde a capacidade até de segurar uma pessoa ao seu lado. Você perde de alguma forma, sem você saber como, você acaba destruindo tudo, e às vezes perdem que você não quer perder. Vai embora quem você não queria que fosse embora, exatamente por conta, muitas vezes, dessa capacidade de gerenciar essas coisas e de cuidar de determinadas coisas que fogem totalmente do seu controle. E quando isso acontece, a gente entra em parafuso. Toda vez que a nossa vida perde o rumo, perde a direção, em que a gente percebe que as coisas que estavam sob controle começam a escapar por entre os dedos, e você vai perdendo a capacidade de segurar o que você gostaria de segurar. Todas as vezes que você percebe que você não está tendo condições de manter uma situação ou de resolver uma questão que vai além de você e que foge totalmente da capacidade sua de poder resolver, o desespero vem. E quando esse desespero chega, tanta coisa se passa na cabeça da gente. Tem gente que perde a estrutura, que desanima. Tem pessoas que tentam sair da realidade e passam a viver de alguma forma uma vida fantasiosa para não encarar aquilo que ele entende ou que ele imagina que ele não está tendo condições de resolver. E muitas vezes essas coisas vêm em forma de pressão, em forma de problema que chega na nossa vida, chega às vezes na nossa casa, chega às vezes nos nossos relacionamentos e convivências, e todas essas coisas vão nos afetando. E na medida então que você percebe que você perdeu o controle de determinadas situações, você vai se cansando, a sua alma vai fragilizando, e você vai vivendo exatamente aquela sensação de cansaço. E eu estava lendo alguma coisa sobre o cansaço da alma,
E eu descobri, por exemplo, que você fica geralmente tomado por ansiedade, que é uma das coisas que vem. Em algumas pessoas surge o pânico. Em outras pessoas surge o outro problema, que é o contrário da ansiedade, que é a depressão. E quando você vê, você não está conseguindo tomar conta mais da sua vida. Você não tem controle mais de nada. Principalmente quando você percebe que você não tem a solução para a questão na qual você se sente impotente ou incapaz de poder dar uma decisão, dar uma solução. Aí a vida desmorona. Você não consegue organizar sua cabeça, não consegue organizar sua mente. Dependendo do que você está passando, você começa a se apoiar em alguma coisa que possa te dar um determinado alento. Quando a situação é perda em relacionamentos afetivos, a pessoa fica numa situação que só chora. E além de chorar, ele fica com determinadas preferências que você até estranha. Ele para ouvir alguma coisa, ele só quer ouvir alguma coisa que seja aquilo que ele quer ouvir. E quando ele para querer escutar alguma coisa, a música que ele quer ouvir é a música de sofrência, só a cabeça fica ruim. Porque parece que, em vez de procurar alguma coisa que ajuda, parece que a pessoa vai atrás exatamente daquilo que potencializa já os seus sofrimentos, porque parece que cada vez mais ele começa a afundar dentro daquilo que o está maltratando. Dificilmente a pessoa tem a predisposição de sair daquilo e tentar realmente conseguir alguma coisa, porque aquilo fica achatando ele e vai simplesmente oprimindo ele. E o pior dentro dessa questão toda é que às vezes você está diante de coisas que você sabe que você não vai poder mudar, que você não vai conseguir resolver. E a sensação de saber que você não tem como resolver, que você não tem como mudar a realidade das coisas, se torna mais desesperador ainda, e maltrata, e machuca, e fragiliza mais você. O Salmo tenta dizer uma coisa que é importante: descansar no Senhor. Diga glória a Deus. O que é descansar em Deus que a Bíblia está falando aí? É quando você pega e faz exatamente o embrulho de todas essas questões e tenta condicionar a sua alma numa ideia de que você pode realmente jogar para Deus determinadas coisas que vão além das tuas forças para resolver, e confiar acima de tudo em Deus, e tentar tocar a tua vida para frente, fundamentado unicamente numa fé de que Deus vai cuidar de você, e se Deus vai cuidar de você, e Ele tem as saídas e as soluções certas para o teu problema, então você vai simplesmente descansar. Vai pegar tudo aquilo que estabelece uma carga pesada sobre a sua vida, e que estabelece limites e simplesmente trava você em várias questões relacionadas com a tua vida. Você vai tentar tocar a tua vida para frente e simplesmente despreocupar, com essa certeza de que Deus vai tomar o controle de tudo isso e que vai encontrar uma saída para você. Aí vem o descanso, que é alguma coisa sobrenatural, que você não consegue entender, mas que Deus vem e processa em você no meio das tuas maiores crises, no meio das maiores dificuldades que você realmente esteja vivendo ou passando. Deus vem de uma maneira sobrenatural e começa a processar isso na tua alma, na tua mente, no teu coração, de formas que você consegue sobreviver dentro de uma situação que de repente você imaginou que você não sobreviveria. Aí vem o descanso no Deus, ou no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. E aí vai acontecer o quê? Que Deus está propondo aí nessa palavra.
você vai esperar nele a solução do que você não pode resolver e que você não tem a solução. E o fato de estar esperando em Deus, e é alguma coisa muito importante, porque eu entendo, por exemplo, que a espera em Deus é algo onde Deus trabalha muito na nossa vida, para poder não só nos modificar, mas para poder nos estruturar, porque dependendo da pessoa, existem pessoas que são muito desestruturadas emocionalmente, a alma é totalmente desajustada, totalmente desestruturada, que não está preparado para nenhuma situação contrária ou contraditória àquilo que ele quer, àquilo que ele pensa, àquilo que ele acha, e dependendo do que dá errado para ele, tem pessoas que desabam totalmente. Aí Deus vem para tentar consertar isso através da espera. O que é espera? Espera é espera. É quando você tem que dar um tempo para esperar as coisas se arrumarem na tua vida. Porque baseado no que a gente entende, se você conseguir se equilibrar emocionalmente descansando em Deus, tudo passa. Passa. Impressionante como a gente consegue se readaptar nas nossas vidas. Eu tenho certeza que tem alguém aqui, ou muitas pessoas, que se apaixonaram mais de uma vez. Na primeira vez que você se apaixonou, e que de repente você perdeu o amor, ou aquilo que você amava, você pensava que você ia morrer. Isso deve ter acontecido lá pelos 16 anos, 17, a pessoa se apaixona, aí de repente ele perde a pessoa. Pô, a minha vida acabou, não presta mais para nada. Tem gente que corta o pulso, outras tomam chumbinho. Mas se você vai ver, todas as vezes que você se apaixonou, que não deu certo, que você sofreu um pouco, você vai ver que lá na frente Deus age na sua vida para que você consiga se refazer. Diga glória a Deus. Essa é a importância do esperar em Deus. Porque às vezes tem coisas na sua vida que hoje você olha e pensa que é algo de melhor que você já teve. Com o passar do tempo você para e diz: eu acho que eu tomei a decisão errada. Porque às vezes você não tem o amadurecimento emocional suficiente para poder decidir por você, principalmente quando você é adolescente, que praticamente toda a sua mente está em formação, você está amadurecendo. Geralmente as decisões tomadas na adolescência, elas não são definitivas. E o pessoal está dizendo hoje que a adolescência vai até os 22 anos. Então significa que todas as decisões tomadas dos 22 para trás, elas não são definitivas. A ciência diz isso, porque você está em processo de amadurecimento. Dizem que a decisão mais certa de tomar é depois dos 30. Os 30 você está em melhores condições de poder decidir algumas coisas de cunho emocional com respeito à sua própria vida. Você sabe mais o que quer. Você tem mais razão para poder decidir determinadas coisas. E na medida que o tempo vai passando, você vai ficando mais maduro e mais preparado. Se você não tiver o problema de viver as etapas da sua vida em momentos errados, você vai conseguir realmente viver o melhor da sua vida, às vezes depois dos 30, dos 40, dos 50. É impressionante isso. Desde que você não queime a etapa errada. Porque tem pessoas que às vezes vivem, e quando ele é criança, os pais ficam tentando fazer o menino viver que nem adulto, e o menino não consegue queimar a etapa de criança, porque eles têm pais castradores que ficam em cima: não pode isso, não pode aquilo, não pode correr, não pode brincar. E o menino fica simplesmente castrado ali, porque nada ele pode, e ele não queima a etapa direito.
E às vezes fica adolescente, todo mundo começa a fazer pressão, não pode isso, não pode fazer aquilo, e fica simplesmente tolhindo o adolescente, e o sujeito não vive. Tem gente que coloca para trabalhar muito, o sujeito assume responsabilidade que ele não pode ter em determinada fase da idade. Um adolescente precisa dormir, no mínimo, 15 horas por dia. Tem uns que dormem 20, mas tem uns que conseguem dormir 15 horas. Todo menino novo, ele dorme muito, você não sabe porque é a fase dele. Quando ele ficar velho, ele vai lutar para dormir, não vai conseguir dormir. Ele vai ter um tempo menor para poder dormir. E às vezes não queima essa fase da idade. Mas quando você não queima essas etapas, você vai acabar queimando na hora errada. Quando vê, o camarada não conseguiu viver como adolescente, a vida de adolescente, aí de repente ele se descobre, se divorcia aos 50 anos, o que acontece? Aí ele resolve viver a etapa que ele foi impedido de viver. Aí quando você vê, fica uma coisa estranha, um velho de 50 querendo viver como adolescente. Porque chega a hora em que ele tem que queimar aquilo ali, aquela etapa. Você conhece alguém com mais de 50 que é igual ao adolescente? Quem conhece aqui? Ainda bem que ninguém conhece. Ah, conhece. Quando vê, o camarada começa a se vestir igual ao adolescente, começa a ser igual ao adolescente, começa até a falar, já não cumprimenta mais você assim, já faz assim. Já muda o linguajar, quando você está estranhando. São etapas que não são queimadas no momento certo. É impressionante isso com respeito a gente. E tudo isso está diretamente ligado a essa tal de emoção que a gente tem, que é a nossa alma. E Deus vem através disso e começa a dizer para você, espera nele, porque às vezes tem determinadas situações que você acha que para você são insubstituíveis, mas você tem que esperar em Deus, descansar nele e deixar ele trabalhar, porque às vezes o que você acha que é o melhor para você, muitas vezes o que você hoje avalia como uma grande perda, lá na frente, com o passar do tempo, você vai descobrir que não foi perda, mas que foi livramento. Que foi livramento. Por isso que está colocado que Deus falou assim, espera nele. Tem momentos que você precisa aprender a esperar Deus organizar a sua vida em muitas coisas. Até porque, dependendo das pessoas, existem pessoas que são muito desastradas para poder tentar organizar a sua própria vida, são desastradas para tomar decisão. Vive entrando errado em tudo quanto é coisa, tudo relacionado com a emoção, com a parte da alma da vida dele. Ele só entra errado, é desastrado em tudo e começa a colecionar uma série de fracassos ao longo da sua vida, exatamente por essa incapacidade de saber gerenciar com sucesso a sua própria vida. Aí quando você entra nesse processo de descansar no Senhor, você dá uma parada, recua e deixa Deus tomar frente da tua vida. Diga glória a Deus. Não te apressa. Não te apressa, descansa. Em vez de ficar estressado, tentando querer fazer as coisas e simplesmente colocando o carro adiante dos bois e sendo precipitado, que a Bíblia diz que é um pecado ser precipitado. Em vez de você ser levado pela sua precipitação, se você é precipitado, você recua, deixa Deus na frente, descansa em Deus e deixa Deus organizar o que você não tem conseguido organizar ao longo dos anos. Deixa Deus colocar cada coisa no seu devido lugar, o que você não consegue colocar por conta de ser muito desastrado. Aí você vai descansar em Deus e vai entrar nesse processo de espera. Esperar Deus confirmar. Amém? Por quê? Porque o que Deus confirma, Ele não erra. E às vezes você não está entendendo, mas é isso que eu quero. Às vezes Deus nem liga para você do que você pede, porque a Bíblia diz que você pede, que a gente pede e às vezes pede mal, que a gente não sabe nem pedir, diz a Bíblia, e que a gente nem sabe orar, porque às vezes os nossos pedidos eles estão simplesmente dependendo do nosso estado emocional. Às vezes tem pessoas que são empolgadas demais e que se empolgam num determinado momento, e no momento
de uma explosão emocional, ele toma algumas decisões na sua vida e lá na frente ele descobriu que fez besteira. E às vezes não sabe pedir, porque muitas vezes o que você imagina que é o fundamental, que é importante para você agora, Deus pode estar olhando lá na frente com a capacidade de ver o futuro e perceber que aquilo não é o melhor para você. E quando você aprende a descansar nele, a se colocar na mão de Deus, não se apavorar, não se estressar, não perder a paciência, não desajustar, não perder o equilíbrio, não se deixar levar pelo afã da emoção, do desespero das coisas, mas eu vou descansar em Deus e vou esperar e vou continuar orando, porque eu vou descansar nele. Aí diz a Bíblia uma coisa interessante, que quando você espera, que chega na hora de você conseguir o que Deus tem para te dar, você vai estar preparado, porque quando você esperou, Deus trabalhou, porque é na espera que Deus trabalha na gente. É quando você está esperando que você ora mais, quando você está esperando que Deus trabalhe a tua paciência e que equilibra um pouco você. De repente você não é muito paciente, não gosta de esperar nada, e Deus vai trabalhar e desenvolver toda essa capacidade dentro dessa espera, que Ele vai cuidando e trabalhando em você, porque quando Ele chegar e der pronto para você o que Ele sabe, o que é melhor, você consegue acertar. Diga glória a Deus. Ela colocou um verso, qual foi o verso que você colocou, hein? Tiago: pedis e não recebeis, porque você pede mal, diz Deus, para esbanjar de vosso prazer. Às vezes a gente só quer coisa que a gente acha que é melhor para mim, isso aí. E você acha que é o melhor, ainda é o melhor. Você quer esbanjar de uma forma que Deus não acha que seja a melhor opção para você. Mas às vezes nós somos levados por isso, por conta das nossas emoções. Por isso que é preciso chegar, descansar em Deus, esperar nele, porque Ele sabe como te conduzir. Eu acho que eu já contei uma história de uma irmã que eu conheci. Deixa eu ver o horário aqui, que controlar bem aqui, que eu acho uma boa explicação. Não vou falar o nome dela, mas vou contar a história dela, que eu achei legal. Era uma irmã lá da igreja, que eu sou pastor também. Pense numa irmã que tinha um marido ruim. Ela chegava comigo e orava: pastor Paulo, me ajude, que é fulano é um ruim para mim, me massacra, me bate. Batia, só não vai na delegacia. Não, me machuca. E eu estou com ele. Eu dizia: aí, o que isso aqui é? Ore, por favor. Eu dizia: mas um homem que bate numa mulher desse jeito e maltrata a senhora como a maltrata a senhora, só tem legalidade para cuidar da sua vida. Aí ela dizia como aquela outra lá: mas eu gosto. Você sabe essa história assim? Um negócio estranho. Eu dizia: irmão, olha, eu não sei. O camarada chegou, extrapolou. Ele tinha uma conta em conjunto com ela. Tinha dia que ela ia na igreja, me pedia dinheiro para voltar para casa. Ela ganhava bem, professora. Só que ele gastava tudo, não deixava um tostão lá, e às vezes para voltar para casa a gente tinha que dar uma graninha para ela poder pegar um carro para ir para casa. Que além dele gastar na conta conjunta, ele não ia buscá-lo, nem levar. Pense num caboclo ruim. E essas pessoas que são ruins assim, eles parecem que ainda fazem aquele tipo de coisa de chegar com a pessoa e simplesmente intimidar, e não somente intimidar, mas tirar da pessoa toda a capacidade de autoestima. Olha, tu tem a sorte porque eu casei contigo, porque tu é isso, porque tu é aquilo. Aí ele tem essas pessoas assim. Isso é a patologia. Ele só vê defeito da mulher dele. Se a mulher arrumar o cabelo, ele não vê. Mas se ela engordar uma grama, ele olha: tu tá gorda, né? Ele já vê que está gorda, mas ele não vê outras coisas. Isso aí é um processo de trabalho para tentar destruir a autoestima de uma pessoa. Isso ele fazia com ela direto. Ele só via defeito, não elogiava ela para nada, e eu era o confidente. Eu tinha que ouvir quase todo dia ela me falando as atrocidades que ele fazia. Aí ele chegou ao cúmulo
de levar uma outra mulher que ele tinha para dentro da casa dele. Ela sabendo de tudo, e ele afrontava e levava. Ela chegou, me contou chorando, eu disse, mas irmã, eu não creio que Deus queira isso aí não. Não, pastor. O que Deus uniu não separa o homem. Eu digo, poxa, então Deus é mau, que ele uniu a senhora num caboclo ruim como esse aí. Eu falei para ela. E Deus não é mau, Deus é bom. As pessoas se apegam muito nisso, quando querem sustentar uma ideia daquilo que eles acham que é melhor para eles, como diz aquele verso lá. Eu dizia, olha, eu falava para ela, a Bíblia diz que Deus uniu, não separa o homem. Agora, quando Deus uniu, mas tem muita coisa que une uma pessoa a outra. E não é Deus. Às vezes tem a pressa de sair de casa para sair da pressão da casa dos pais. Às vezes o interesse financeiro pode unir uma pessoa a outra. Tem tanta coisa. Às vezes a necessidade de uma liberdade pode unir uma pessoa a outra. Às vezes uma pressão sexual de alguém que faz parte de uma igreja, que ele sabe que ele só pode ter a liberdade dele quando ele casa, ele pega para se ver livre da pressão, casa de qualquer jeito, porque ele quer resolver um problema relacionado com as pressões que ele passa, ele pega a casa para se livrar. E tem muita coisa que pode unir uma pessoa a outra além de Deus. Eu acho que quando Deus une realmente, não tem como dar errado, porque Deus não é dele. Ele não vai escolher errado alguém para uma outra pessoa. Se deu errado, o que uniu foi outras coisas. Isso é uma opinião minha. Isso aí está escrito lá no Evangelho segundo Paulo Guilherme, capítulo 3, versículo 5. O que eu acho, o que eu penso. Se deu errado, não foi Deus que uniu. Porque Deus não erra. São outros motivos. Eu dizia para ela isso. Cuide da sua vida, senhora. Aí um dia Deus colocou uma palavra profética na minha boca. Ela veio, nesse dia ela tinha apanhado dele, porque ela foi reclamar porque ele levou uma mulher para dentro de casa. Ela chegou na igreja nesse dia arrasada, me contando a história. Eu fiquei revoltado, digo, irmã, a senhora é uma mulher de Deus. O que esse camarada está fazendo com a senhora é muito sério, ele pode pagar caro por isso aí, porque ele está mexendo com uma serva de Deus, que eu sei que essa é uma mulher honesta, abençoada, ele pode ter consequência disso, ou ele muda, ou Deus vai acabar levando esse camarada, porque é demais o que ele está fazendo. Eu até nem sei o que aconteceu, eu sei que nos 15 dias, ele teve um infarto e morreu. Eu quero crer que foi coincidência, porque fiquei com medo até de mim. Depois de 15 dias, ele morreu, ele teve infarto. Eu fiquei com medo de mim, digo, meu Deus, eu não vou mais abrir minha boca para falar as coisas. O camarada morreu. Quando morreu, ela queria morrer junto. Ela chegou, pastor Paulo, eu quero morrer, eu não tenho, sem ele eu não vivo. Sem ele não dá para viver. Eu digo, vive. Eu falo, a senhora vai viver. Ela não, e ela vinha falar comigo, o que é que eu faço da minha vida? Eu digo, vá num cabeleireiro arrumar o cabelo, vá num lugar bacana, vá assistir um filme com as suas amigas. Eu falava assim, vá viver a vida, ele já morreu, não tem mais jeito. Mas eu não sei viver, então aprenda a viver sem ele. Eu falei para ela. E fiquei metendo pilha nela, porque como ele não dava dinheiro para ela, a mulher vivia largada de qualquer jeito, não tinha nem dinheiro para comprar roupa direito, porque a conta conjunta ele arrastava tudo. E eu comecei, dinheiro é seu, agora só tem o dinheiro seu e o dinheiro dele, olha aí. Só está bem, Deus resolveu a sua vida. Vá lá, compre a roupa que a senhora quiser comprar, pega o cartão, vá fazer umas compras, vá viver a vida. Ela, não quero. Quando foi um dia, ela chegou da igreja. E disse, o senhor nem sabe o que é. Um camarada lá no meu trabalho, aquele nojento. Eu digo, o que é nojento? É um lá que está atrás de mim. Eu digo, não me diga isso. Cabra nojento, não gosto nem de olhar para a cara dele, vive me convidando para ir para o cinema, não sei o que. Então, ela revoltada, eu digo, dê uma chance para o nojento, de repente.
Tem gente que a gente tem que orientar, né? Que a pessoa parece que fica cega, trava a vida dele. Eu comecei, dei uma chance para o nojento, ela, não dou não, tenho ódio. Aí quando ela vinha aqui na igreja, ela já vinha falar do nojento. Você acredita que o nojento fez hoje? O que foi? Mandou umas flores para mim, eu digo, eita, que esse nojento tá bom. Eu falei, me deu raiva, ela só fez o quê? Amassou todas as flores e voltou, jogou fora. Não, eu sou educada, coloquei numa vasilha de água lá, para não dizer que eu sou mal educada. Eu digo, está começando. Aí eu comecei, o nojento me convida para sair, está me convidando direto para ir no cinema, eu digo, vá, se dê uma chance. A senhora não estava na mão de Deus, a gente não ficava orando para que Deus tomasse conta da sua vida. De repente Deus achou que a saída era matar esse caboclo para poder livrar dele. Aí ela me ouviu, e um dia falou, eu fui no cinema com o nojento. Eu digo, foi. E aí? Foi maravilhoso, a gente saiu, tomou um sorvete, fez não sei o que e tal, pá. Eu digo, poxa, que legal. Foi mesmo, foi. Depois de algum mês, eu digo, e aí, como é que está o nojento? Ela disse, olha, nunca imaginei que existisse homem assim. Eu disse, como? Ele abre a porta do carro para mim, eu digo, glória. Me trata como nunca ninguém tratou. Eu digo, glória a Deus. Você sabe qual é o resultado disso? Ela está casada e está vivendo a felicidade que ela nunca viveu. Às vezes, você está achando, é tudo isso aqui, estou desesperado. Descanse em Deus. Espera nele, porque Ele sabe o que é melhor para você. Em vez de ficar perdendo o sono, desesperado, achando que tudo acabou, não acabou, está começando, porque para Deus a Bíblia diz uma coisa interessante, que o melhor não é o começo das coisas, é o final das coisas. É como Deus vai trabalhar, tomar conta das coisas, para poder organizar o que você não pode organizar. Então, de repente, você está aqui achando que a vida acabou, a vida está abalada, você sofreu uma série de perdas, situações das quais você não esperava acontecer, tem que recomeçar de alguma forma, mas você não quer recomeçar, porque se prendeu no passado, por conta de algum momento, de alguma situação, de alguma experiência que te segura até hoje. Libera a tua alma, deixa Deus agir, descansa nele e simplesmente espera nele. Porque com certeza, se você aprender a descansar em Deus e esperar nele, eu não tenho nenhuma dúvida que Ele sabe como te fazer feliz e Ele sabe o que é melhor para você. Então você que está aqui, talvez tentando organizar a vida, não nessa área, que eu estou falando de uma área emocional que é a predominante, são essas questões ligadas a essas relações interpessoais, essas relações afetivas. Mas eu digo que se você está perdido em alguma coisa relacionada a essa situação de perda, seja nessa área, seja em outra área, seja alguma coisa que esteja mal resolvido ou indefinido na sua vida, e você não sabe como fazer, não sabe como resolver, está totalmente perdido e desorientado. Hoje, você veio aqui porque Deus precisava dizer para você o quê? Descansa em mim. Fique descansado. E ao descansar, Ele está dizendo o quê? Outra palavra? Espera. Espera, porque eu tenho uma obra para fazer na tua vida, uma obra que com certeza Ele já começou, mas você tem que esperar Ele terminar. Amém? E quando Ele terminar, eu não tenho dúvida que você vai ver que o melhor sempre, quem sabe, é Deus. Por quê? Porque você não tem capacidade de prever o futuro. E Deus tem. E por ter essa capacidade de prever o futuro, Ele sabe como te preparar para o futuro. Amém? Que Deus abençoe você e ajude você no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos orar?